Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Mesmo que um pouquinho atrasado, eu quero falar sobre esse Santos e Goiás aqui no canal, a terceira derrota consecutiva do Goiás na competição. Então, depois da vinheta de abertura, eu venho com as minhas reflexões, com a minha análise do que foi esse jogo lá na Vila Belmiro. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Desta forma você ajuda a fortalecer um espaço que é dedicado ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer a sua manifestação, para enviar a sua mensagem através dos comentários. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. WhatsApp 99402 7562. Bem, o Goiás foi derrotado pelo Santos 4-3, terceira derrota consecutiva. Perdeu para o Bragantino, perdeu para o Coritiba e agora perdeu para o Santos. E dessa forma o Goiás vai se complicando, vai se enterrando dentro da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Segue na mesma colocação, 17ª, mas o Goiás viu adversários que estavam atrás se aproximarem, como o Vasco e o Coritiba, e viu adversários que estão à frente se distanciarem, como aconteceu, por exemplo, com o Corinthians, aconteceu com o Santos, aconteceu com o Cuiabá. Então, uma situação que ela vai se complicando a cada rodada que passa nesta reta final do primeiro turno. Então, sem dúvida, é bastante preocupante a situação alviverde dentro da Série A. Mas vamos falar aqui do jogo, Vou separar essa análise até para a gente não ficar misturando os temas, ok? Vamos começar pelo árbitro, que é uma coisa diferente. O Bruno Arleu errou? Sim, para mim o Bruno Arleu errou e ele foi decisivo na vitória para o Santos. A tendência é que o jogo terminasse num empate ali por 3-3, afinal a gente já estava nos acréscimos do segundo tempo, e ele deu um pênalti para o Santos de maneira, pelo menos na minha avaliação, completamente equivocada, Eu tenho que pênalti precisa ser um lance muito claro, porque é a pior punição que um árbitro pode infligir a uma equipe, é um pênalti, Entre todas as punições possíveis, a pior é a do pênalti. Então tem para mim que tem que ser lances claríssimos, Não vale a pena, pelo menos eu não acho que deva ser assim, você apitar pênalti na dúvida. E eu achei o lance muito fácil, para mim era um lance tranquilo. Por que é que o Arleu deu? Aí aqui já é uma sugestão, não é uma informação. Eu tenho para mim que é aquela questão do orgulho. Ele já não tinha dado um para o Goiás, o VAR chamou, ele deu. Aí ele assinala, o VAR chama de novo. Para o árbitro pega muito, Errou, deixou de dar um que ele teve que ir no VAR para dar, deu um, foi no VAR, mudou de opinião. Então eu tenho para mim que ali foi muita questão do orgulho. Ele deu o pênalti, aí ele ficou depois sem graça de voltar atrás pela segunda vez consecutiva e desmarcar o pênalti. Mas basta você ver pelas reações da comunidade futebolística brasileira de um modo geral, torcedores, analistas, a quantidade imensa de pessoas que entendem que não foi pênalti. Isso deixa claro aí que o Bruno Arleu errou no lance, um erro bizonho dele nesse lance, certo? Tá aqui minha opinião sobre esse caso. Agora vamos falar do jogo. Um Goiás que até gostei do Goiás no início, nos primeiros minutos, em que pese não agredisse o Santos, mas era uma equipe que tinha um controle do jogo. Mas depois, em falhas individuais, em alguns lances mais de uma falha, o Goiás foi complicando um jogo diante de uma equipe de péssimo rendimento recente, que é o time do Santos. O Goiás já havia reabilitado o Coritiba, que não ganhava há 130 dias, e agora reabilitou o Santos, que também há vários jogos não conseguiu uma vitória, uma turbulência interna imensa. Vamos lá, o primeiro gol
o Goiás naquela saída pelo chão, eu não tenho problema nenhum com aquela saída. Eu só acho que você precisa ler os passes. E o Bruno Melo força um passe no Zé Ricardo no meio, com o volante de costa, com o atacante chegando nele. Ali, você não trabalha por dentro, sai no goleiro de novo, tenta construir uma outra alternativa, não força o passe, né? E aí o Zé Ricardo não consegue fazer o giro nem para um lado para o outro, perde a bola. O Marcos Leonardo tem toda a tranquilidade dentro da área também, o Goiás não abafa a jogada. E num chute fraco dele, para mim, teve também uma colaboração do Tadeu. Então foi uma sequência de erros neste primeiro gol. No segundo gol, eu vi muita gente colocando a culpa no Sander. É verdade que ele perde a disputa pelo alto, mas quem erra a marcação ali é o Anderson Oliveira. Ali é 2-2. O Sander estava com o atacante, o Anderson com o lateral direito. Quando o Sander salta com o atacante e a bola passa pelos dois, o lateral avança sozinho. Ali era do Anderson. O Sander ainda tenta compensar, né, fazer a cobertura dele mesmo, mas quem errou naquela marcação foi o Anderson Oliveira. A jogada era dele, o jogador era dele. Num cruzamento por baixo, a defesa do Goiás mal posicionada, em cima do Bruno Melo outra vez, e ele não faz o corte, né? Ele está atrasado na jogada. E o Bruno já vem falhando sistematicamente, eu já falei disso aqui no canal. É um jogador que, para o nível do brasileiro, ele não consegue jogar de zagueiro. Ou você põe ele de lateral, ou põe no banco. Mas de zagueiro, no nível de atacantes que você enfrenta na Série A, o Bruno não conseguiu jogar, e isso está muito claro. O terceiro gol, um contra-ataque, onde o Goiás perde duas disputas. Perde a primeira disputa, depois o Zé Ricardo no pé de ferro perde também, e aí vem o contra-ataque e na velocidade o Mendonça acaba fazendo o terceiro gol do Santos, né? Então foi um primeiro tempo defensivamente do Goiás desastroso. Aliás, a Série A que o Goiás faz em termos defensivos, ela é sofrível. O Goiás tem uma média de quase 1,9 gols por jogo. Então é insustentável, e eu já falei isso aqui também no canal, né? Com esse desempenho defensivo vai cair, vai cair. Então o Goiás precisa se acertar defensivamente imediatamente, e o Armando Evangelista não conseguiu fazer isso até esse momento. O segundo tempo do Goiás foi um bom segundo tempo, um segundo tempo onde o Goiás conseguiu pressionar o Santos, reduziu o placar num gol do Guilherme, aliás, um golaço. Aliás, o Guilherme fez o grande jogo dele com a camisa do Goiás, 2 gols e uma assistência. Há muito tempo um jogador do Goiás não tinha uma atuação como esta num jogo de Campeonato Brasileiro. Então o Guilherme foi muito, mas muito bem mesmo no jogo. Eu que tenho criticado o Guilherme, mas eu não tenho compromisso com críticas eternas. Ele foi muito bem dentro do jogo, foi decisivo. O João Magno entrou dando uma boa alternativa ofensiva. O Luiz Oyama entrou também no jogo ao lado do Morelli, conseguiram dar uma mobilidade interessante ao meio campo do Goiás, e o Goiás buscou o empate merecidamente, né? Porque o Goiás foi mais tímido que o Santos no segundo tempo. E aí o jogo acabou sendo decidido no lance em que o Bruno Arleu dá o pênalti para o Santos, que eu já citei aqui. Então eu vi um bom segundo tempo do Goiás em que ele mereceu a reação. Mas eu não gosto dessa ideia de colocar que a derrota do Goiás foi causada única e exclusivamente pela atuação do Bruno Arleu, porque não foi. O Goiás cometeu muitos erros para chegar naquele 3-3. Os 3 primeiros gols do Santos teve uma colaboração muito grande do sistema defensivo do Goiás. O quarto gol, esse sim, lógico, um gol nos acréscimos sempre tem um peso grande. Depois do Goiás ter conseguido buscar uma reação, mas só o quarto gol foi um erro do árbitro carioca. Então, o Goiás, nesses 5 jogos, né, até agora do Armando Evangelista, a gente já pode ter uma noção bem interessante da fragilidade do elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Goiás perdeu para 2 times numa crise absoluta, o Coritiba e o Santos. As equipes não conseguiam ganhar de ninguém e deram conta de ganhar do Goiás, e isso precisa ser alertado, porque era o momento para o Goiás reagir. O Goiás pegou times que viviam momentos piores do que o dele, e o Goiás não conseguiu
contra o Coritiba fez um jogo muito fraco, já havia feito jogos fracos contra o Vasco, mesmo com vitória, contra o Bragantino e contra o Santos. O Goiás fez um primeiro tempo muito ruim. Então é uma equipe que periodicamente o padrão dela, o nível de jogo dela são jogos ruins. Então esse é um aspecto. É muito difícil você reagir jogando tão mal como o Goiás vem jogando a maioria dos tempos em que ele disputa nesses campeonatos brasileiros da Série A. A necessidade de reforços está aí, né, nítida para quem quiser ver ao longo dos jogos do Goiás. Ontem, claro, gostei do Guilherme, achei interessante a entrada do João Magno, o Anderson Oliveira para mim apagado e ainda falhou no início da jogada do segundo gol do Santos. Quem mais assim que eu destacaria no Goiás? Os laterais razoáveis, de razoável para fraco, tanto o Maguinho como o Sander. Não gostei dos desempenhos. O William Oliveira também errando muito ali no início. O Zé Ricardo caiu muito, os dois volantes do Goiás titulares de baixo rendimento. Palácios também está bem abaixo, né? Ele chutou uma bola ali no travessão, foi o grande momento dele dentro do jogo, mas em termos de mobilidade, de participação, caiu muito o argentino Julián Palacios, tá bem? E o trabalho do Armando Evangelista, o Goiás não funciona defensivamente, pelo contrário. Na chegada do Armando, o Goiás está mais frágil ainda em termos defensivos do que já estava neste Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, o Goiás vem funcionando melhor, pelo menos nesses 2 últimos jogos, né? Nesses 3 últimos jogos, vamos colocar assim. Mas defensivamente a equipe caiu e caiu muito. Então o Armando Evangelista até agora não conseguiu sanar o principal problema desta equipe dentro do Campeonato Brasileiro. Mas você, torcedor, fique à vontade aí para fazer a sua análise, para fazer a sua explanação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.